Você acredita que Deus já fez um animal falar? Parece possível, mas essa é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Em Números 22 a 24, nós vemos que Deus abriu a boca de uma jumenta. Mais do que um milagre curioso, essa passagem revela algo muito surpreendente. Ninguém pode pedir aquilo que Deus decidiu fazer. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos, e Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciões de Midian: Agora este grupo lamberá tudo que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva no campo. E naquele tempo Balaque fez filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Assim, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra. Porque eu sei que aquele a quem abençoas, estás abençoado, e aquele a quem amaldiçoas, estás amaldiçoado. E os anciões de Moabe e os anciões de Midian partiram com a recompensa pela adivinhação em suas mãos, e foram até Balaão. Ele transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai daqui esta noite, e vos trarei a resposta que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E Deus veio até Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: Eis que saiu um povo do Egito que cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os, talvez eu consiga vencê-los e expulsá-los. Então Deus disse a Balaão: Não irás com eles, tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. E Balaque enviou mais príncipes ainda mais honrados do que eles. E eles vieram até Balaão e lhes disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não me deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Portanto, vem e peço-te, amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor me dirás mais. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. E Balaão se levantou pela manhã e selou seu jumento e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. E ele seguia montado em seu jumento, e seus 2 servos estavam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, e com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta, para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, e um muro do lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia como desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: O que eu te fiz que me feriste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quisera eu ter uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tornei sua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E ele disse: Não.
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho. Com a sua espada desembainhada na mão, ele inclinou a cabeça e caiu sobre sua face. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saía para ser seu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. E Balaão disse ao anjo do Senhor: Eu pequei, porque eu não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com estes homens, mas somente falará a palavra que eu lhe falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão vinha, foi ao seu encontro até a cidade de Moabe, que está na fronteira de Arnon, na extremidade do território. E Balaque disse a Balaão: Porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Eu não sou capaz de te honrar? E Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Por acaso posso eu te falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriate-Huzote. E Balaque ofereceu bois e ovelhas e os enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte Balaque tomou a Balaão e levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo. E Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares, e prepare-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez o que Balaão lhe havia dito. E Balaque e Balaão ofereceram sobre cada altar um novilho e um carneiro. E Balaão disse a Balaque: Fique em pé ao lado da tua oferta queimada, e eu irei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e tudo que ele mostrar eu te direi. E foi para um lugar alto. E Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: Eu preparei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque, e isso lhe dirás. Ele retornou para ele, eis que estava junto à sua oferta queimada, e ele e todos os príncipes de Moabe. Ele proferiu a sua parábola e disse: Balaque, rei de Moabe, mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, desafia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como desprezarei quem o Senhor não desprezou? Porque do topo das rochas eu os vejo, e dos outreiros os contemplo, eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o seu. E Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que os abençoaste completamente. E ele respondeu e disse: Eu não deverei ter cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? E Balaque lhe disse: Peço-te, vem comigo a outro lugar, de onde poderá vê-los, e somente a parte mais distante deles, isso não verás a todos, e amaldiçoa-mo a dali. Ele levou consigo ao campo de Zoafim, ao topo de Pisga, e edificou 7 altares, ofereceu um novilho, um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique em pé aqui junto à sua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E o Senhor foi ao encontro de Balaão, e pôs uma palavra em sua boca e disse: Vá novamente até Balaque e diga isso. E vindo ele, eis que estavam juntos à oferta queimada os príncipes de Moabe. E Balaque perguntou: O que disse o Senhor? E ele proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os seus ouvidos para mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a ele algo e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e não posso reverter isto. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e o bradar de um rei está entre eles.
e os trouxe ao Egito. Do Egito, as suas forças são como de um unicórnio. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo esse tempo me será dito de Jacó e de Israel o que fez Deus. Eis que o povo se levantará como um grande leão, erguerá como um leãozinho, e ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. E Balaque disse a Balaão: nem amaldiçoarás, nem o abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei dizendo tudo que o Senhor falar, isso te farei? E Balaque disse a Balaão: vem, peço-te, eu te levarei a outro lugar, porventura será do agrado do Deus que dali os amaldiçoes. E Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que estava à vista de Gesimon. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares. Prepara-me aqui 7 novilhos, 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E quando Balaão viu que agradou o Senhor abençoar Israel, ele não foi, como em outras ocasiões, buscar encantamentos, mas voltou o seu rosto em direção ao deserto. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, e permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão do El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Quão boas são suas tendas, ó Jacó, seus tabernáculos, ó Israel. Como vales se estende, como jardins ao pé dos rios, e como árvores de sândalo que o Senhor plantou, e como cedro junto às águas. Ele derramará a água de seus baldes, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o trouxe do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Ele consumirá as nações, os seus inimigos, e quebrará seus ossos, e os perfurará com suas flechas. Encurvou-se, deitou-se como um leão, como um grande leão. Que o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito é aquele que te amaldiçoa. E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos, e Balaque disse a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu abençoaste 3 vezes. Agora, portanto, foge para o teu lugar. Eu pensava honrar-te grandemente, mas o Senhor te privou dessa honra. E Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos seus mensageiros, os quais me enviaste, dizendo: e se Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou ouro, eu não posso ir além da ordem do Senhor, fazendo-me bem ou mal, propriamente, mas o que o Senhor disser, isto eu não falarei? Agora, eis que vou ao meu povo, portanto vem. Eis que agora eu vou ao meu povo, portanto vem, e eu te advertirei que este povo fará o teu povo nos últimos dias. E ele proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que sabe a ciência de Elohim, o que viu a visão do El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Eu o verei agora, mas não agora, contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, um cetro subirá de Israel e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será que ele pereça para sempre. E ao olhar para os queneus, proferiu sua parábola e disse: forte é a sua morada, e puseste o teu caminho em uma rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur te leve cativo. E proferiu sua parábola e disse:
quando Deus fizer isso, então os navios da costa de Quintim e afligirão a Assur e afligirão a Eber, e ele também perecerá para sempre. E Balaão se levantou e retornou ao seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Então encerramos aqui mais um dia de leitura. Sou grato por você ter nos acompanhado até aqui. Peço encarecidamente, nos ajude, né, curtindo esse vídeo. Se aparecer a opção de hype aí, dá uma hypada, comenta, né, deixa aqui seu ponto de vista, suas dúvidas, suas sugestões, que também é muito bem-vindo, e até mesmo suas críticas, né? Nós queremos saber o que você acha, o que você pensa, ok? E para você que ainda não nos segue, por favor, dá um follow aí, siga-nos, né, para que você possa acompanhar aqui todas as nossas programações. Então, muito obrigado e até a próxima leitura, que será amanhã. Tchau, tchau.